Olá, pessoal, boa tarde. Deixa eu pôr esse casalzinho aqui mais junto, né? Estão muito afastados. Gente, casal é juntinho, viu? Não é afastado desse jeito, não. Então, ontem, quem seguiu aqui a nossa live antes de ontem a gente falou de relacionamento. Ontem a gente postou aqui uns bonecos, né? O sistema familiar. E quem estava ontem nos assistindo, hoje nós vamos falar de quê? De quê? Vamos, quem sabe? Quem sabe, me conta aí. Deixa eu pôr meu rosto aqui pro pessoal me ver. Gente, eu tô de máscara sim, porque daqui a pouquinho eu já vou atender, né? Então, eu vou contar aqui pra vocês rapidinho sobre a relação, né? Nós estamos na semana aí do Dia dos Namorados, sexta-feira, Dia dos Namorados, e eu venho falando essas semanas, dando umas dicas aí sobre casal, né? Então, o que é uma relação? O que faz uma relação homem e mulher? Qual é a função da mulher? Qual é a função do homem? E qual é a função desse sistema? Eu coloquei aqui na cor para vocês entenderem, né? Aos homens, para entender melhor, pode colocar o time de futebol, né? Pode dizer que, eu sou do Flamengo, ela é do Corinthians, ela é do Corinthians, eu sou do Flamengo. Mas o sistema da mulher é amarelo, o sistema do homem é azul. Aí a pergunta que eu fiz ontem foi: de que cor são os filhos? Visto que a mulher, o sistema dela é amarelo e do homem é azul. Qual é a cor das criaturinhas, das crianças que vão vir nesse sistema? Elas são amarelas ou elas são azuis? O que vocês acham? Os filhos desse casal. Qual é a ideia aí? Os filhos têm que ser todos azuis? Os filhos têm que ser amarelo? O que vocês acham? Me dá uma ideia aí. Ou os filhos não tem que ser de nenhuma cor? Não, tem que ser de uma cor. Ontem a gente falou disso. Ontem a gente falou nesse sistema familiar. Então aqui tá a família dela, né? Aqui, isso aqui que eu coloquei aqui ontem, que assistiu a aula, foi a sexualidade. A sexualidade que faz ela entender, ela sentir que já não faz parte mais desse sistema de origem, né? Ela vai levar esse sistema no coração, mas agora ela cria o sistema dela, né? Ela vai para o sistema de origem. Tem jeito de ficar nos dois sistemas? Tem, levando o sistema de origem no coração. Agora, fisicamente, ela só pode ficar na família de origem dela, na família atual, né? O que é a família atual? É a família que ela agora se relacionou. É o sistema atual. O de origem é esse aqui, né? Dele, e esse aqui é o dela. Vocês olhar mais aqui, Eu vou girar aqui para vocês. Olha lá, ó o sistema dela. Olha como que fica a visão, né? Aqui eu tinha colocado a vida, né? E aqui a morte, quer dizer, o passado. Então, olha lá. Vamos olhar de costas aqui o sistema azul. Pai e mãe aqui atrás, o filho tá lá na frente, O amarelinho, pai e mãe aqui atrás, a filha tá lá na frente, né? Perceberam aí? Então, quando um casal une-se, né? Ele une através dessa sexualidade aqui, né? Porque ela rompe com essa família, né? Para seguir o seu destino. Isso aqui é um rompimento, quer dizer, ela deixar a família de origem e se unir à família atual. O homem deixar pai e mãe e vir se unir um com o outro. Como eu expliquei ontem, na criança,
é impossível de se relacionar. Então, quando o casal briga muito, a gente vê aí, né, até esses atores aí, ou o pessoal mesmo que se expõe na rede social, né, tem hora que tem as brigas até nas lives. O que é a briga, né, desse casal? Porque o adulto, ele tem diálogo. O que é a briga quando os dois perdem a razão? Quem briga? Olha quem briga, ó, no sistema. Briga, gente, tô falando briga. Briga é algo assim de um perder a paciência com o outro, vai para corporal, ou uma agressão verbal muito pesada. Quem tem agressão verbal pesada é a criança, né, rebelde. Essa criança desacerbada que o adulto ainda não tomou responsabilidade em cuidar dessa criança. Então, o casamento é feito do homem e da mulher. A função marido e função esposa. E aí eu te pergunto, esse casamento maduro, né, essa mulher madura, adulta, esse homem adulto, né, ele pode ter filhos? Sim. Da cor, qual é a cor que seriam esses filhos? Eu vou contar para vocês. Nem amarelo e nem azul. Certo? Os filhos são verdes. Olha que incrível, gente. Os filhos formam a união de 50% do pai e 50% da mãe. Olha que interessante. Né? Eles são a união dos dois, certo? O casal não muda a cor. O casal vem, a mulher traz a ancestralidade dela, ela não muda a cor. E o homem não muda a cor. Ele traz a ancestralidade dele, ele traz a essência da família dele. Quando a gente vê algumas mulheres querendo colocar o homem pra si, o que essa mulher faz? Ela diz assim, não, a sua família, querido, ela fala pro marido, tá? Eu não suporto a sua família, você não tem que ficar indo lá na sua mãe, você não tem que gostar dessa família, essa família não presta, biriri, barará. O que ela faz? Ela exclui e o homem fica da cor dela. O que ela está fazendo aqui nesse sistema? Ela está excluindo a família de origem dele, ó. Então, ela exclui, ó, vou colocar mais assim para vocês verem. Olha lá a cor que ele ficou, da cor do sistema dela. Ela não mais carrega, olha para o sistema dele, né? Ele carrega o sistema dela. E o quão fica pesado para esse homem? Que a partir do momento que esse homem assume e segue essa mulher, quer dizer, segue a vontade dela em ser o que ela quer que ele seja para ela, aí vem a segunda lei de Hellinger, que é o desequilíbrio da relação, né? Aqui ela está obrigando ele e ele infantilizado. Aí, deixa eu mostrar como que fica a perspectiva. Nós estamos com uma reforma aqui do lado, gente. E essa máquina tortura a gente. Olha só. Na perspectiva que ela colocou agora como verdade, né, absoluta do sistema dela, com quem que ela está se relacionando quando ela faz esse movimento de puxar a cor desse homem para ela? Olha quem que ela relaciona. Porque se ele se permite em estar nesta relação doentia, né, ele está na criança. Então, se ela tem um filho aqui, aí esse filho, ele não vai poder olhar para o sistema dos pais. Ele vai ser de que cor? Quem adivinha a cor que ele vai ser? Eu vou pôr aqui um filho grande, tá, gente? Porque acabou meus bonequinhos amarelos. Ele vai ser um filho amarelo. E aí já começa a bagunça no sistema. Olha que confusão, hein? Pensa. Já pensaram nessa confusão aqui? Deixa eu pôr de outro ângulo. Ó.
Percebe? Qual é a estrutura desse sistema? Olha lá. Criancinha, aqui o homem já virou criança, né? O que era desse sistema, essa aqui é a criança do azul, né? Ó, fica ele, aqui é o esposo, a mãe e o filho. Aí, por que o filho é grande, Jaira? Porque o filho não é, eu não pus uma criancinha, se bem que acabou, né? Mas eu vou te explicar por que ele vai ser um filho grande. Porque ele vai dizer para a mãe dele, eu não faço as suas ordens. Ele vai ser um filho totalmente oposto ao pai, porque ele vai ver que esse pai é fraco, essa mãe é dominadora e ele vai rebeldear. Então, primeiro ele cresce para cima da mãe, ele vira um filho rebelde, porque a mãe quer que seja igual para ela, a mãe quer que seja dela, né? Tem que ser do jeito dela, o marido faz do jeito dela, todo mundo faz do jeito dela. É aquelas pessoas que mandam no sistema, né? Mas pagam um preço tão alto, gente. Quando a mulher exclui o homem desse jeito, aí ela não tem o dia dos namorados, viu? Porque aí ela é a mãe, né? Na verdade, ela é o pai aqui, né? Energia masculina, energia da coordenação. Então, ela é o pai desse sistema. Ela é pai, que a gente fala, pai e mãe. Aí ela manda nesse homem, a criança dela é exacerbada aqui, ela pode ter um adulto bem crítico aqui, né? Ela pode ter, que a gente chama na análise transacional, do pai crítico. Porque na constelação, o Hellinger trouxe a consciência do adulto e da criança. Mas na análise transacional, a gente fala do pai crítico, né? Esse pai totalmente descontrolado, né? Que é a coisa do jeito dele, precisa ser do jeito dele. Então, aqui ela entra um pouquinho nessa função, né? Função de mandar nos outros. Essa é a função, que não é função nenhuma. É a mulher ferrada, é a mulher infeliz, né? Esse tipo de mulher aqui é muito infeliz. Ela não tem a felicidade dela, porque ela precisa ser a grande. Aqui atrás, ó, ela já também é maior do que a mamãe dela, porque acha que a mãe dela não deu conta do sistema dela. Então, uma doença, assim, um sistema... Isso aqui é um sistema extremamente doentio. Quem faz parte desse sistema são pessoas extremamente doentes fisicamente, né? Essa mulher, provavelmente... Quem tiver nesse perfil é uma pessoa doente, né? Aí vem o Covid e acaba de matar, porque ela já tá num mega controle de tudo, achando que tem controle. É uma pessoa que tem um problema seríssimo no intestino, viu, gente? Essa pessoa controladora igual essa aqui, ó. Meu sistema, do meu jeito, tal. Ela tem problema no intestino muito preso, né? São pessoas extremamente controladoras. Querem controlar o pai, a mãe, os filhos, o periquito, o papagaio. Então, ela é um tipo de pessoa doente. Então, vamos lá, no saudável. O saudável seria esse marido de azul, né? Aqui, ó. O marido de azul, a criança dele é azul. E os filhos do sistema verde. É onde esse pai diz, leve o melhor da nossa família, leve o melhor e faça diferente, né? Quer dizer, a doença do nosso sistema tem você também, mas leva o nosso melhor. É aí quando o filho consegue ser forte, consegue ser um filho que compreende, um filho que leva do sistema o melhor, mesmo que seja um sistema fálido. A constelação, ela não traz que o sistema é perfeito, porque o perfeito, como diz o Hellinger, já está cristalizado, né? Não precisa de mudança. O que a constelação traz é a percepção, né, do equilíbrio dessas gerações e que você possa internizar desse pai e dessa mãe aqui o melhor que eles foram, né? E nesse melhor aqui, o filho vira verde, por quê? Porque a mãe permite que o filho leve 50% dela e o pai leva 50% dela. Então, nesse 50% que o pai liberou para o filho e a mãe liberou, o filho muda de cor, por quê? Porque ele é 50% mamãe, 50% papai. E aí, o verde com o amarelo dá, o amarelo com o azul dá verde. Então, aqui a gente tem condições, né, de ter um equilíbrio das relações
Então agora, no Dia dos Namorados, você que tá tendo muito problema, percebe se não é essa dinâmica que você tá fazendo da sua vida, né? Querendo que seu sistema seja todo da sua cor. Ou pode acontecer com o homem também, mas é mais... Assim, a gente vê mais forte a mulher ser assim do que o homem, né? Porque o homem, geralmente, ele já é um sistema doentio. Quando ele tá ligado, por exemplo, nessa mamãe azul aqui, não quer abrir mão dela, né? Aí, o que ele vai querer? Uma mulher azul para ele, né? Ele quer uma mulher igual a mamãe dele. Então, ele vai fazer a mesma coisa, ó. A tendência muito é as mulheres fazer, mas o homem também pode fazer isso. Como ele tá ainda conectado com a mãe dele, a sexualidade dele está com a mãe aqui, ó, e não está com ele, né? Isso acontece também na relação masculina. Olha lá, ó, a mãe está numa relação doentia com o filho. A gente chama dessa mãe, que é o amor exigente, né? Essa mãe sugadora também. Tem muita mãe sugadora, gente, vampira. Mãe não é santa, não. Tem muita mãe que acaba com o filho. A esposa não tem o lugar dela nunca, porque ele ainda está casado com a mãe. Na verdade, qual é a dinâmica aqui que a gente pode fazer aqui, que é uma dinâmica muito vista na constelação sistêmica? Olha aqui, ó. Ele finge estar com essa mulher aqui, mas a criança dele tá com quem? Com a mamãe, olha lá, ó. Ele foi aquele filho que a mãe ajudou muito, que a mãe pagou as contas até hoje, e alguns casamentos não tem força, por quê? Porque até hoje essa mãe paga as despesas do filho para ele estar com essa mulher que é ela mesma, né? Então, essa mulher não tem força na relação. A Lela de azul, ela, o que ela faz com o sistema dela? A criança dela fica aqui com a mãe, porque a criança... Ó, deixa eu pôr aqui pra vocês verem. A criança dela tava aqui, né, amarelinha. Aí ela vai correndo pra mamãe, que é a mãe da esposa adulta, porque, na verdade, a criança não deixa o sistema, né? E o adulto fica aqui incompleto, né? Vivendo uma vida totalmente falsa do que o esposo quer, chama de submissão, mas, na verdade, tá aqui na culpa, porque não pode fazer parte do sistema de amarelinho, aí ela entra na culpa, aí ela dá um câncer, né? Aí ela morre, porque através do câncer ela vai pertencer à família dela. Morrendo, ela não tem que trair o sistema familiar, né? Aí ela pode estar com o sistema do marido, morta. Essa dinâmica é muito pesada, é uma dinâmica muito vista hoje com as pessoas, né? Elas tendem a estar muito nesse movimento. Então, presta atenção você aí que está trocando de cor para agradar o marido, né? Percebe a relação saudável? É você da mesma cor. Eu percebo em consultório muita gente brigando com a família. Ai, eu não suporto a minha família. Ai, eu não aguento, eu quero mudar de cor, né? Aí nessa hora aqui, ó, a pessoa quer mudar de cor. Aí ela fala, eu quero ficar vermelha, porque minha família é muito difícil. E nesse movimento, quando ela quer ficar vermelha aqui, ela exclui esse sistema. E essa origem, essa raiz desse pai e dessa mãe que dá força para essa mulher ser mãe dessa criança, aí perde a força aqui nesse sistema. E aí, quando ela fica de vermelhinho, ela perde toda a raiz da ancestralidade. Aí ela fica perdida. Aí essa criança não tem como. Essa criança, ela protege essa mãe. Aí o que ela diz? Em homenagem à mamãe, eu fico vermelhinha, né? Porque o papai tem a família dele, né? A mamãe não tem, tadinha. Nossa, tadinha da mamãe. Ela não tem família, ela é vermelhinha, a família dela é amarelinha, e eu vou ficar vermelhinha igual a mamãe. Aí chama amor interrompido. Daqui pra frente, toda geração vai ser vermelha e nunca vai deixar os filhos ser da cor que querem ser, né? Que precisa ser, que é a somatória, não é a cor que quer ser, vamos corrigir, é a cor que precisa ser, que é 50% de cada um, né? Então, quando essa mãe não é amarelinha, né? O filho não é verdinho. Quando é amarelinha, o filho pega a força. E aí tem condição de esse casamento ir para frente, esse casamento olhar para a vida, lá, a vida tá de branquinho, ó.
Então, olha lá o filho, a satisfação quando ele vê o pai e a mãe completos para ser pai e mãe, ó, dessa criança. A criança, até certa idade, provavelmente 15, 16 anos, ela tá nessa posição, olhando para os pais, aprendendo com os pais como é se relacionar, como é viver. Aí depois dessa fase, eles ficam adultos, né? Deixa eu pegar um verdinho adulto aqui. Ó, aí ela olha para a vida, ó, quando ela fica adulta. Ela olha para a vida e aí vem a sexualidade dela. Então, olha como é que ficou esse sistema. Começa aqui, ó. Vamos colocar essa mãe cretina aqui, porque ela foi lá pra frente, porque ela é cretina, né, gente? Ela não quer deixar o filho, né, casado. Então, é uma mãe que a gente chama de cretina. Ó. Agora, olha como que o sistema ficou. Ó, azul e amarelo. Azul e amarelo. O verde é o filho, a sexualidade aqui, da cor dessa jovem. Aí, essa jovem vai ter força de ir pra vida, casar com um homem bacana, porque ela tá levando o pai e a mãe no coração. Então, olha como que fica, ó. Olha como que o sistema fica estruturado, que a gente fala. Isso aqui é uma estrutura de um sistema saudável, é uma leitura de um sistema saudável, né? Então é isso, pessoal. Fica a dica aí. Quem tiver preso lá no papai e na mamãe, nessa sexualidade, né? Quem tiver ainda não olhando para esse parceiro aqui ou essa parceira, pensa um pouquinho se que vocês tiveram a oportunidade aqui, né, de ver, de visualizar. Então, pensa um pouquinho nisso, né, o quanto você está emaranhado com esse sistema e qual é o seu lugar, né, onde é o seu lugar nesse sistema. Agora, a gente vai tirar uma cartinha. Vamos ver aqui. Vamos tirar uma cartinha aqui para ver o que vem para vocês desse sistema aqui já em ordem. Olha quanto o sistema está em ordem. Eu reconheço o quanto você foi importante para mim. Entende? Olha aí, até a carta trouxe a harmonia, né? A gente está mexendo aqui nessa parte sistêmica. Isso aqui é na parte sistêmica de quem está assistindo, né? A gente pode colocar isso como uma forma de visualizar. Então, quando você reconhece de onde você veio, quando você reconhece esse sistema e a força desse sistema, esses pais têm força, esse filho, essa filha tem força, ou esse filho. Então, você tem um sistema saudável. E dentro do saudável, você pode ser feliz, sim. Tá, gente? Vamos pegar essa menininha aqui, que ela é cretininha também. Ela tá querendo ficar com a mãe ali, porque o marido, né, agora voltou. Então, agora ela pode ficar com o marido no casamento, né? A criança faz parte do casamento. E como eu falei anteriormente, é a criança, é o adulto que nutre a sua criança. Não é o marido que cuida da criança da mulher. Quando o marido cuida da criança da mulher, o que acontece? Ela diz para ele assim: você me ama? Eu sou importante na sua vida? É quando essa criança está sendo cuidada pelo esposo, né? Então, quando ela ama essa criança e ela interniza essa criança dentro do coração dela, ela está completa para ser uma mulher adulta, saudável, né? Então, no saudável, ela pode ter uma relação sexual, a sexualidade dela está totalmente aberta para ele, a dele é aberta para ela. É um casal saudável, é um casal que tem relação sexual constante, né? Eles têm uma intimidade, eles se olham, porque isso aqui está harmonizado. Quando não está harmonizado, a mulher ou o homem não quer saber de nada, quer saber de ser parceiro. Gente, parceiro nem todo parceiro tem relação sexual, viu? Tem companheiro. Se vê muito em consultório quando você pergunta da mulher: o que seria um homem ideal para você, né? Um homem que cuida de mim. Ai, gente, quando eu ouço isso, eu dou até arrepio na alma.
Que homem que cuida dela, quem tem que cuidar da criança dela é ela. O parceiro soma energia. O homem não cuida da criança, o homem não cuida da mulher. O homem, ele dá o quê? Condições para essa mulher ter uma boa relação com ele, mas eles se cuidam no adulto. Se cuidar no adulto é muito diferente de cuidar da criança. Quais as necessidades básicas dessa criança, né? Quais as necessidades básicas dessa criança? O que essa criança quer nesse casamento? Se essa mulher afasta desse casamento e essa criança que toma conta, o que vai acontecer com esse casamento? Ai, marido, você que paga minhas contas. Ai, marido, você que vai fazer. Ela sempre projeta no outro as responsabilidades dela. Ai, você que vai ficar com os meninos. Ai, você que vai coisar os meninos. Ai, você que vai dar comida para os meninos. É aquela pessoa assim que não tem responsabilidade nenhuma na relação, tá? Tudo sobrecarrega o homem. Aí ele vira pai dela. E como pai, não tem sexualidade. Acabou. Então, quando essa mulher é nutrida por ela mesma, que ela está nesta relação aqui nutrindo essa criança, cuidando da criança dela, a individualidade está nessa criança integrada no adulto. Então, o casal tem individualidade. Então, aqui, o que essa criança poderia dizer? Ela poderia dizer, querida criança, eu cuido de você. O papai e a mamãe, fez o que pôde por nós. A partir de agora, eu cuido de você, querida criança. Aí a sexualidade toma força, ela está pronta para olhar para essa relação aqui, para esse casamento, para essa união, porque ela banca a parte dele, ele banca a parte dele. Aí, juntos, eles podem pagar as contas. Se a mulher tiver exacerbada na criança dela, e aí ela é gastadeira, aquela mulher assim, nossa, estoura o cartão, estoura tudo, não paga, tem dinheiro pra nada, não junta dinheiro, mas nunca. Não tem equilíbrio da relação, porque ela está infantilizada nessa criança aqui, e quem gasta o cartão dela é a criança que vai lá, não tem um recurso para fazer as compras, vai lá, não, eu tenho sim, eu vou comprar, e começa a comprar e não para. Quando vê, tá lá no marido bagunçando as contas, que chega para ele e diz, ai marido, eu não dou conta de pagar minhas contas não, meu nome foi pro SPC e tudo mais, aí ele diz, ai meu Deus do céu, principalmente se ela tiver, né, eles tiverem algum vínculo que precisa do nome dela, né? Porque vocês não sabem, quando é casado no cartório, quando ela surge o nome dela, automaticamente surge o dele. Então, acaba que a mulher bloqueia, ou o homem bloqueia a mulher, porque isso aqui é vice-versa, tá, gente? Pode ser o homem também nessa relação infantilizada, né? Então, aqui não tem responsabilidade de pagar as contas. Então, vira essa energia doentia, né? Então, aqui, ó. Para que essa mulher esteja disponível para esse homem, é necessário ela estar com a criança dela e ele estar com a criança dele, tá bom? Fica a dica aí para vocês. Uma boa tarde a todos e até mais. Gratidão pelo coraçãozinho.